Na vasta tapeçaria da história da humanidade, encontramos inúmeras narrativas míticas que nos falam de deuses, anjos, gigantes e desastres. Embora esses contos inicialmente nos encantem com seu mistério, uma análise mais profunda revela que eles contam uma história alternativa da humanidade, uma história que a maioria de nós não conhece. Neste cenário intrigante, destacamos uma obra religiosa antiga e apocalíptica, o Livro de Enoque. Esse livro guarda revelações surpreendentes sobre as origens do mal, os anjos caídos, os nefilins, o dilúvio, o Messias e os possíveis destinos da humanidade. Contudo, este livro foi mantido longe do olhar público. Por quê? Porque esse livro foi banido das Escrituras Sagradas. Que mistérios tão impactantes ele guarda? Convidamos você a mergulhar conosco nas páginas do Livro de Enoque, um mergulho nas profundezas da história, que revela segredos há muito esquecidos e surpreendentes. A chave para a excepcional jornada de Enoque residia em sua fé inabalável. Independentemente dos desafios que enfrentava, ele confiava em Deus e obedecia à sua vontade. Essa profunda ligação com o divino não passou despercebida, e Deus amou Enoque de maneira especial, escolhendo poupá-lo da experiência da morte. As tradições judaicas e cristãs honram a memória de Enoque como um autor e profeta. Ele é frequentemente associado à autoria do livro de Enoque e é chamado de escriba do julgamento no Novo Testamento, aparecendo nos evangelhos de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas. Sua importância transcendeu gerações, e ele é reverenciado como um santo tanto na Igreja Católica quanto na ortodoxia oriental e ocidental. Para descobrir mais sobre a figura mítica de Enoque e as experiências sobrenaturais que marcaram sua jornada, devemos direcionar nosso olhar para os livros apócrifos escritos por ele. Mas antes de mergulharmos nesse intrigante universo, é importante entender como esses textos foram redescobertos. No final de 1946 e início de 1947, adolescentes beduínos pastoreando suas cabras e ovelhas perto de um antigo assentamento na costa noroeste do Mar Morto, naquilo que hoje conhecemos como a parte ocidental, fizeram uma descoberta surpreendente. Um dos jovens pastores lançou uma pedra em uma abertura lateral de um penhasco e ouviu o som de algo se rompendo. Juntamente com seus companheiros, eles exploraram a caverna e encontraram um tesouro. Grandes jarros de barro contendo 7 pergaminhos de couro e papiro. Esses tesouros foram adquiridos por um comerciante de antiguidades, eventualmente caindo nas mãos de estudiosos que dataram os textos com mais de 2000 anos. A notícia da descoberta se espalhou, atraindo caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos que desenterraram dezenas de milhares de fragmentos de pergaminhos adicionais em 10 cavernas próximas. Entre eles, encontrava-se o livro de Enoque, composto por 5 partes: o livro dos relógios, as parábolas, o astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. No entanto, esse livro não é isento de controvérsias. Excluído das escrituras judaicas e cristãs, o livro de Enoque permaneceu oculto por séculos, até sua redescoberta entre os famosos pergaminhos do Mar Morto. Ele ganhou um lugar de destaque na Igreja Ortodoxa Etíope. A Igreja Ortodoxa Eritreia reconhece a importância do livro de Enoque ao incluí-lo em seu cânone das Escrituras. Neste contexto, Enoque é referido como o 7º após Adão, destacando sua influência e significado nas tradições religiosas. Esse reconhecimento também ecoa em outras partes do mundo, uma vez que Enoque é citado no Novo Testamento e nos pergaminhos do Mar Morto, onde foram encontrados fragmentos deste antigo texto em idiomas como o aramaico, grego e latim. Esses fragmentos são indícios claros de que o livro de Enoque era conhecido e respeitado por alguns judeus e cristãos primitivos do Oriente e desempenhou um papel influente em suas crenças e práticas religiosas. Os pergaminhos do Mar Morto são um tesouro arqueológico.
que revela a riqueza da literatura antiga, e entre eles encontramos não apenas o livro de Enoque, mas também outros textos relacionados, como o livro dos gigantes, o livro do jubileu e o livro das luminárias celestiais. Esses textos compartilham temas e histórias semelhantes com o livro de Enoque, explorando tópicos como os anjos caídos, os nefilins, o apocalipse e os segredos celestiais, que capturaram a imaginação e a fé de gerações. O livro de Enoque é uma rica tapeçaria de ensinamentos e visões extraordinárias que nos conduzem a um mundo repleto de maravilhas e mistérios. Ele se desdobra em 5 volumes distintos, cada um revelando aspectos intrigantes da nossa relação com o divino e o destino da humanidade. O primeiro livro, conhecido como o Livro dos Vigilantes, sobre esses anjos caídos e sua prole, um lembrete do poder e justiça de Deus. Nas 3 parábolas do segundo livro, somos conduzidos à chegada do Messias, o Filho do Homem, que trará julgamento aos maus e recompensará os bons. São aqui encontradas algumas das primeiras alusões à ressurreição dos mortos e ao julgamento do fim dos tempos. No terceiro volume, o Livro das Luminárias Celestiais, somos convidados a explorar os mistérios dos céus. Este guia intrigante revela como o movimento do Sol, da Lua, das estrelas e de outros corpos celestes afeta o nosso mundo, moldando o dia, a noite, as estações e os anos. Aprender a utilizar o calendário celestial é uma maneira de obedecer às regras de Deus e determinar as datas de festivais, períodos sabáticos e luas novas. O quarto livro, o Livro das Visões de Sonhos, nos transporta através do tempo e do espaço por meio de visões extraordinárias. No primeiro sonho, assistimos à criação do mundo, o advento dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, e a revolta dos anjos. Enoque observa a profanação do mundo, mas também a libertação de Adão e sua família e o dilúvio que purga o mal. No segundo sonho, Enoque desvenda o destino de Israel, desde sua saída do Egito até a conquista de Canaã, a ascensão e queda dos reis, o exílio e a restauração. Ele também nos oferece vislumbres do Messias e do julgamento final das nações, culminando em um novo céu e uma nova terra, onde os justos encontrarão morada eterna. Estes sonhos estão repletos de símbolos e mistérios, desvendando o plano secreto de Deus para a sua criação. Por fim, o quinto livro, a Epístola de Enoque, é uma riqueza de conhecimento e compreensão que Enoque legou para seus filhos e seguidores. Ele inclui cartas nas quais o profeta aconselha, adverte e inspira seus leitores. Neste volume, encontramos profecias e visões, incluindo aquelas que falam do surgimento do Anticristo, da tribulação e da ressurreição dos mortos. Enoque também cita suas próprias obras, como o Livro dos Vigilantes e as Parábolas, e recorre a fontes externas, como o livro de Noé e o manuscrito dos gigantes. A jornada no livro de Enoque começa com uma advertência a toda a humanidade e aos anjos caídos que transformaram a terra em um reduto de maldade, derramamento de sangue e feitiçaria. É uma narrativa que desvenda os segredos divinos e nos convida a refletir sobre a nossa ligação com o divino, nossa história e nosso destino. Ao explorar as palavras de Enoque, mergulhamos em um oceano de sabedoria e fé que transcende as barreiras do tempo e nos permite vislumbrar o divino. Esses textos, que hoje desvendam mistérios esquecidos, foram cuidadosamente excluídos dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos da nova era. Este segredo, agora revelado, lança luz sobre um aspecto intrigante da história que a Igreja raramente aborda.
De acordo com os antigos escritos, Enoque desempenhava um papel monumental como guardião de todos os tesouros do céu, liderando os arcanjos e servindo como ministro direto do trono de Deus. Entre as verdades que emergem, revela-se a história dos anjos caídos, aqueles que pecaram na terra ao se unirem com mulheres humanas e compartilharem segredos celestiais que a humanidade ainda não estava preparada para compreender. A proibição deste livro talvez tenha sido influenciada pelo fato de que ele continha profecias sobre o próprio Cristo, que, no momento de sua remoção, talvez fossem consideradas inoportunas. A história dos vigilantes e dos nefilins é uma das narrativas mais fascinantes e misteriosas do livro de Enoque. Quem eram esses seres e o que fizeram para merecer a ira e o julgamento divino? Deus incumbiu um grupo de anjos, também conhecidos como os Filhos de Deus, de vigiar o planeta e seus habitantes, atuando como membros do conselho divino que adorava o Deus Altíssimo. Alguns desses vigilantes, porém, sucumbiram à sua paixão pelas mulheres terrenas, filhas da humanidade. Eles tomaram a decisão de deixar suas posições celestiais e descer à terra, onde se casaram com mulheres e geraram descendentes. Os caídos. O termo também sugere a possibilidade de que fossem seres com características excepcionais, talvez nascidos com deformidades ou em circunstâncias incomuns. Os nefilins não eram simples mortais, eram seres poderosos da antiguidade, heróis e guerreiros que povoam lendas e mitos. No entanto, também foram associados à violência, maldade e um conhecimento oculto que lançou sombras na terra. Sua opressão e derramamento de sangue causaram sofrimento em todos os cantos do mundo. O livro de Enoque aborda os vigilantes e os nefilins como as origens do mal e a razão por trás do dilúvio, um evento que ficou gravado na memória da humanidade como um grande ato de purificação. Explorar essas histórias é embarcar em uma jornada intrigante pelos primórdios da humanidade, lançando luz sobre o conflito eterno entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. Os vigilantes não apenas pecaram contra Deus, abandonando sua morada celestial e contaminando-se com mulheres humanas, mas também transmitiram aos seus descendentes e à humanidade uma série de artes e ciências proibidas. Entre essas artes proibidas estavam a guerra, a astrologia, a magia, a feitiçaria e a adivinhação. Sua influência corrompeu a ordem natural da criação, introduzindo o pecado e a morte no mundo. Deus não ficou satisfeito com as ações dos vigilantes e dos nefilins. Ele enviou seus arcanjos mais poderosos, como Miguel, Gabriel e Uriel, para amarrar e aprisionar os vigilantes no abismo, um lugar sombrio e tenebroso de tormento, onde permaneceriam até o dia do julgamento. Além disso, Deus decretou que os nefilins e seus aliados humanos seriam destruídos por um grande dilúvio que inundaria toda a terra. Para essa missão, ele escolheu Noé, um homem justo e irrepreensível, para construir uma arca e salvar sua família, juntamente com pares de todos os tipos de animais, do cataclismo que se aproximava. A história dos vigilantes e dos nefilins, conforme apresentada no livro de Enoque, é tanto semelhante quanto diferente da história apresentada em Gênesis 6. Em Gênesis, os filhos de Deus e as filhas dos homens são mencionados brevemente, sem muitas explicações ou detalhes. O termo nefilim também é mencionado, mas sua origem e natureza permanecem obscuras. O foco principal de Gênesis 6 é a maldade generalizada da humanidade e o pesar de Deus diante de sua criação. O dilúvio é retratado como uma resposta à corrupção e à violência que afetavam toda a carne, não se restringindo apenas à descendência dos anjos e das mulheres. Alguns estudiosos sugerem que o livro de Enoque é uma expansão e interpretação do relato de Gênesis, enquanto outros argumentam que ambos os textos se baseiam em uma tradição antiga comum que remonta a uma era muito anterior.
A história dos vigilantes e dos nefilins é fascinante e complexa, revelando segredos e mistérios sobre o mundo antigo e o plano divino. Ela também levanta muitas questões desafiadoras em relação à nossa compreensão da natureza e do papel dos anjos, a origem e a extensão do mal e ao relacionamento entre eles e a humanidade. Outra narrativa igualmente fascinante e misteriosa no livro de Enoque é a jornada do próprio Enoque. Escolhido por Deus como mensageiro e testemunha dos anjos caídos, Enoque é retratado como um homem de justiça. Ele foi levado ao céu, onde recebeu visões e segredos dos arcanjos, um papel que lança luz sobre os eventos divinos e celestiais que moldaram a história da humanidade. Enoque, um homem justo e irrepreensível, caminhou ao lado de Deus. Ele ocupou a 7ª geração após Adão e foi pai de Matusalém, o detentor do recorde de longevidade na Bíblia. Além disso, Enoque foi bisavô de Noé, o herói do dilúvio. A singularidade de Enoque era tão evidente que ele não passou pela experiência da morte. Em vez disso, Deus o elevou diretamente ao céu. Gênesis capítulo 5, versículo 24, nos relata que Enoque andou com Deus e depois não existiu mais porque Deus o levou. Entretanto, o livro de Enoque aprofunda essa narrativa intrigante, revelando que Enoque foi escolhido por Deus como um mensageiro e testemunha dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes. Estes anjos haviam pecado ao se relacionarem com mulheres humanas e gerarem os nefilins, seres misteriosos e poderosos. Enoque também testemunhou o remanescente fiel da humanidade, aqueles que obedeciam a Deus e esperavam pela sua salvação. O relato prossegue ao descrever a extraordinária jornada de Enoque, que foi levado aos céus por 2 seres angelicais gloriosos. Através de 10 céus, cada um mais majestoso do que o anterior, Enoque testemunhou inúmeras maravilhas e segredos celestiais. Em cada céu, ele encontrou diferentes arcanjos que lhe revelaram os segredos da criação, os reinos celestiais, os corpos celestes, a história de Israel e o julgamento dos ímpios. Destacam-se visões memoráveis, como a de um trono de Deus cercado por querubins de fogo e serafins, todos proclamando louvores a Deus com voz estrondosa. Enoque contemplou a face de Deus, resplandecente como o sol, e ouviu sua voz que ecoava como um trovão. Outra visão notável apresentada no livro de Enoque é a do Filho do Homem, o Messias, sentado ao lado de Deus. Sua aparência era humana, mas sua beleza ultrapassava a de qualquer ser humano. Enoque foi informado de que o Filho do Homem seria o juiz de vivos e mortos e herdeiro de todas as coisas. A narrativa também revela a árvore da vida, que tinha suas raízes no jardim do Éden e produzia 12 tipos de frutos, cada um distinto dos demais. Enoque observou que a árvore era imensamente alta e exalava uma fragrância celestial que preenchia o ar. Ele foi informado de que a árvore da vida estava reservada aos justos, proporcionando-lhes a vida eterna. O livro de Enoque descreve o abismo como um local sombrio e de tormento, onde os anjos caídos e os vigilantes estavam aprisionados e sofrendo. Enoque testemunhou que o abismo estava imerso em fogo e fumaça, e ali ocorria uma espécie de adoração, embora fosse um lugar de punição. O abismo também era habitado por 7 estrelas, que eram líderes dos vigilantes e foram nomeados e amaldiçoados por Deus. Este local é, portanto, um espaço de castigo e expiação para aqueles que cometeram erros graves. Enoque também vislumbrou o lugar dos mortos, que estava dividido em 4 seções, com base nas ações das pessoas que faleceram. A primeira seção era destinada aos justos, aqueles que viveram em paz e unidade, aguardando a ressurreição e suas recompensas. A segunda seção era reservada para as pessoas comuns que aguardavam o perdão e a misericórdia divina por seus pecados.
A terceira sessão era para os iníquos, que sofriam em angústia e esperavam a punição e a ira de Deus. A quarta sessão era para os apóstatas, que viviam em trevas, horror e desesperança, sem qualquer expectativa de salvação. Enoque também desempenhou um papel importante como profeta e mediador. Ele recebeu revelações e profecias de Deus e dos arcanjos e as registrou em um livro, destinado às gerações futuras. Além disso, Enoque atuou como mediador, intercedendo e orando em nome dos anjos caídos e dos pecadores humanos. Ele transmitiu as mensagens e advertências divinas, cumprindo assim seu papel como intermediário entre Deus e a humanidade. A história da jornada de Enoque, conforme narrada no livro de Enoque, apresenta semelhanças e diferenças notáveis em relação à sua breve menção na Bíblia. Na Bíblia, Enoque é mencionado de forma concisa em Gênesis 5 e Hebreus 11. Em Gênesis 5, ele faz parte da genealogia de Adão a Noé e é notável por ter andado com Deus e ter sido levado por Deus sem passar pela morte. Em Hebreus 11, ele é elogiado por sua fé e é mencionado como um dos heróis da fé que agradaram a Deus e foram levados para não ver a morte. Uma parte intrigante do livro de Enoque é o Apocalipse das Semanas, que divide a história humana em 10 períodos ou semanas, cada um representando estágios distintos da história e da salvação. Cada semana está associada a figuras significativas, como Noé, Abraão e Moisés, e eventos marcantes. Enoque descreve o Messias e o fim dos tempos como uma série de transformações cósmicas, conflitos entre anjos e intervenções celestiais. A narrativa do livro difere da narrativa bíblica encontrada em Daniel e Apocalipse em diversos aspectos. Por exemplo, o livro de Enoque foca nos vigilantes e nos nefilins como os principais inimigos de Deus e de seu povo. Ao contrário, a Bíblia menciona 4 animais ou o anticristo. Além disso, o livro de Enoque não faz menção ao milênio ou à ressurreição dos mortos, embora faça alusão a uma divisão final entre os bons e os maus. A linha do tempo e os símbolos utilizados no livro de Enoque diferem da narrativa bíblica, incluindo o uso de animais, semanas e corpos celestes. É um texto misterioso e controverso que alega revelar segredos sobre os anjos, os gigantes e o fim dos tempos. É importante destacar que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia e contradiz muitos aspectos desta. No entanto, algumas pessoas ainda acreditam que ele pode conter algumas verdades e percepções ocultas. Há várias passagens no livro de Enoque que contradizem a Bíblia, como o capítulo 10, versículos de 1 a 3, onde Enoque menciona Noé. Embora a Bíblia ensine que Enoque foi arrebatado ao céu antes do nascimento de Noé. Como poderia Enoque saber sobre Noé e o dilúvio que inundou a terra? No capítulo 10, versículos 8 e 9, Deus aponta a culpa pela corrupção da terra para um demônio chamado Hazael. Este demônio alega que a terra se corrompeu devido às obras que ele ensinou, assumindo toda a responsabilidade pelos pecados. Curiosamente, a Bíblia não menciona muitos outros demônios, além de Lúcifer, também conhecido como Satanás ou Diabo. No entanto, isso não implica que não existam outros seres malignos. Satanás é frequentemente apontado como o culpado primordial pelos males do nosso mundo, pois ele é considerado o originador do pecado. Essa crença encontra respaldo em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que o pecado é intrínseco ao diabo, cuja transgressão ocorreu desde o princípio dos tempos. A vinda de Jesus à Terra foi para destruir as obras do diabo, oferecendo uma esperança de redenção para a humanidade. Entretanto, o livro de Enoque, no capítulo 13, versículos 5 e 6, sugere que os anjos caídos se arrependeram de seus pecados.
Isso contrasta com a crença predominante da Bíblia, que indica que o destino de Satanás e seus anjos é o fogo eterno do inferno, como afirma Mateus, capítulo 25, versículo 41. Este versículo aponta para a condenação eterna de Satanás e seus seguidores, revelando que não estão dispostos a se arrepender, pois aqueles que se arrependem são prometidos com a libertação da destruição no inferno, como mencionado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O livro de Enoque também lança uma sombra sobre os demônios, afirmando que após sua rebelião inicial, eles não podiam mais entrar em contato com Deus. Eles não podiam falar com ele ou erguer os olhos para o céu. Isso é intrigante, já que no capítulo 1 de Jó, Satanás podia se apresentar diretamente a Deus no céu e discutir assuntos com ele, como seu trabalho e sua fidelidade. No entanto, o conceito de céu, de acordo com o livro de Enoque, difere significativamente do que encontramos na Bíblia. Enquanto o Apocalipse, no capítulo 21, versículo 21, descreve o chão da cidade celestial como sendo feito de ouro puro e suas ruas como vidro transparente, o livro de Enoque, no capítulo 14, versículo 10, menciona que sua base é de cristal. Essa discrepância é apenas um exemplo das muitas contradições entre o livro de Enoque e a Bíblia. No capítulo 14 do livro de Enoque, os versículos de 9 a 25 apresentam várias outras divergências, muitas delas desafiando tanto a Bíblia quanto os conhecimentos científicos modernos. Por exemplo, no capítulo 33, versículos de 1 a 4, o livro afirma que Enoque mapeou e contou todas as estrelas do céu. No entanto, Jeremias, no capítulo 33, versículo 22, afirma que as estrelas não podem ser contadas, o que é uma impossibilidade física, dado o grande número delas. Os astrônomos estimam que existem cerca de 100 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea, e há inúmeras outras galáxias no universo. Além disso, o livro de Enoque, no capítulo 41, menciona que o vento, a neve, o granizo e até mesmo a lua saem de um receptáculo de madeira no céu, uma ideia que parece absurda à luz do conhecimento científico moderno. Essas discrepâncias e contradições entre o livro de Enoque e a Bíblia levantam questões sobre por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Essas diferenças, tanto em termos de descrições do céu, quanto de conhecimento astronômico e meteorológico, podem ser uma das razões pelas quais ele não foi incluído no cânon das Escrituras Sagradas. O livro de Enoque é indiscutivelmente uma obra fascinante, ampliando a narrativa bíblica para abranger todas as eras, desde Gênesis até o advento do Filho do Homem, Jesus Cristo, e até o enigmático dia do juízo final. É uma compilação que abraça passado, presente e futuro em um único volume. A pergunta que muitos se fazem é por que esse livro não se encontra na Bíblia. Uma das razões cruciais para essa omissão reside no fato de que o primeiro livro de Enoque não é considerado uma escritura inspirada por Deus. Além disso, ele é categorizado como um exemplo de pseudopigrafia, o que significa que o autor não é quem ele alega ser. Essa é uma importante distinção, pois o livro de Enoque contradiz a Bíblia em várias ocasiões, especialmente no que se refere a Noé, o que sugere que foi escrito por outra pessoa em um período posterior. Por conta de sua autenticidade duvidosa, o livro de Enoque não é amplamente valorizado pelos cristãos que buscam compreender as verdades do Evangelho. No entanto, é notável que o livro seja citado em uma passagem de Judas, possivelmente devido à sua familiaridade e à inspiração que ele poderia oferecer para reforçar argumentos em favor do Evangelho. O mistério em torno do livro de Enoque persiste, uma vez que a única cópia completa conhecida é uma tradução etíope de um original grego, que por sua vez teria sido traduzido de fontes hebraicas e aramaicas da Palestina.
A natureza tardia de sua composição e a falta de confiabilidade da fonte original contribuem para as dúvidas sobre a autenticidade do livro. O livro de Enoque permanece, portanto, como um enigma não resolvido. Não há consenso sobre se foi escrito pelo próprio Enoque ou compilado por alguém inspirado por ele. O mistério que envolve esse livro, juntamente com suas contradições com a Bíblia, é uma das razões pelas quais ele não é parte do cânon oficial da Bíblia. A questão da veracidade do livro de Enoque continua a intrigar estudiosos e fiéis, mas sua exclusão da Bíblia é uma decisão que ainda gera debates e discussões. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Encaminhe ele para um amigo. Obrigado por assistir e até a próxima.